Bom dia, irmãos. Nós louvamos a Deus neste último domingo do mês de maio. Agradecemos a presença e a audiência de todos que estão conosco nesta manhã, quando nós encerramos esse mês de maio, um mês de maio que foi certamente atípico, um mês que nós estivemos aqui domingo a domingo falando da graça, da misericórdia do Senhor, e estamos terminando esse mês com esse dia especial que também é o dia de Pentecostes. Louvado seja Deus, que tenhamos nesta manhã um culto abençoado, culto que venha falar aos nossos corações e que esse Espírito que veio e desceu, que ele possa estar na sua vida e ele possa estar no seu coração. Que possamos nessa manhã, ao oferecer esse culto de adoração e de louvor ao nosso Deus, ser abençoado pela sua palavra, abençoado pelos cânticos, pelas leituras, enfim, pela participação de cada um aqui na manhã deste dia. Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Amor, Pai de infinita misericórdia, na Tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez nesta manhã de domingo, ó Pai. Nós queremos Te agradecer por esse tão grande privilégio, ó Pai, e queremos Te suplicar, Senhor, que Tu estejas conosco, ó Deus, aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, nesses momentos tão difíceis que estamos passando, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelo livramento, ó Pai, que Tu tens nos concedido, Senhor. Tu tens dado, Senhor, às nossas famílias, Senhor, os nossos irmãos em Cristo, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, e Te suplicamos, ó Deus, suplicamos a Tua misericórdia para conosco e que Tu estejas, Senhor, sempre, Senhor, nos livrando, Senhor, desse mal, Senhor, dos perigos, Senhor, desta vida, ó Deus. Fica conosco. Mais uma vez, Senhor, Te peço que Tu aceites, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus, Teu Filho amado, hoje e sempre. Amém, Senhor. Bom dia a todos. Estamos de volta para mais um culto, o culto da manhã, hoje, domingo de Pentecostes. Muito bom estar na casa de Deus para louvar e bendizer o Seu santo nome, para exaltá-lo nesse dia. E estamos reunidos aqui nesse dia e queremos também continuar lembrando das famílias, né? Agradecer a Deus pela presença do Seu Espírito Santo também nas nossas famílias, né? Que Ele consola, é Ele que consola, é Ele que conforta em meio a esse tempo que estamos passando. Quantos sentimentos, pensamentos, reflexões, são medos, tristezas, decepções, né? Raiva em alguns momentos, mas também fé e esperança e o amor. E com este, que é o maior dentre eles, sofremos, cremos, esperamos e suportamos. Habita em nós, Espírito Santo, em nós que somos o Seu templo. Venha habitar, venha agir, e Ele está agindo nos nossos corações, nas nossas vidas. Que nessa manhã possamos saber e entender que o Senhor, Ele está conosco. O Seu Espírito Santo está sobre cada um de nós, sobre cada família aqui da nossa igreja. E nessa manhã também queremos fazer a leitura que se encontra lá no livro de Salmo, o Salmo 104, o verso 1, depois o verso 30 ao 31 e o 33 ao 34, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Envias o Teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver.
Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. O hino de número 245 de nossos Salmos e Hinos. Vem. Vem, Espírito Santo. Deus está no templo. Cristo está no templo. E o preceptor divino, o Espírito Santo, também ocupa o templo. Ocupa o templo que somos nós. Ocupa o nosso lar, que também hoje tem sido essencialmente o templo do Senhor. Cante conosco esse hino. Hino de número 245. Bom dia, irmãos. Estamos aqui em mais um momento de louvor, em mais um momento de gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós, pela alegria que Ele transmite aos nossos corações de poder sentir a presença dEle. Assim, com essa alegria, com esse cântico, com essa oração, eu te convido a se colocar de pé aí na sua casa e para cantarmos um cântico que fala a respeito de comunhão, que é isso que a gente está tendo aqui agora, através da internet, e brevemente estaremos novamente podendo ter isso presencialmente. Vamos cantar, amém? Ó, quão bom e
agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, vinho e pão. Ó quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Comunhão, comunhão, vinho e pão, vinho e pão. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Ele é santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve, louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Canções e ações de graça, com canções e ações de graça, venho ao Senhor louvar. Feliz, feliz,
nós em sua presença, celebrando a Cristo, o grande Rei. Louvem-o com danças e palmas, com seus corações. Louvem-no com seus corações. Todo ser que respira, todo o ser que respira, expresse o seu louvor de todo o coração. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, 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 o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. E o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Aleluia. Graça e paz na parte do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos refletir na palavra de Deus, refletir sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós na manhã de hoje, como palavra, uma escritura, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida. Eu quero ler com vocês o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo, versículo 3, parte B, em diante, até o versículo 13 que eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, parte B, ele vai nos dizer assim: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós estamos celebrando, nesse último domingo de maio, o Pentecostes, que é uma festa especial porque é a festa do Espírito Santo. É a descida, é a dádiva
do Espírito Santo à igreja. E quando a gente fala sobre a ação do Espírito na vida das pessoas, a ação do Espírito na vida das comunidades, isso é algo fundamental para todos nós por algumas razões, 3 razões que eu posso elencar aqui, ou 3 motivos pelos quais isso é muito importante. Primeiro, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E falar dele é falar daquilo que Deus se propõe a fazer entre as pessoas. Falar daquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Nós falamos pouco do Espírito Santo em nossas igrejas. Pessoas falam muito do espiritual, vida espiritual. Mas isso na verdade, é uma dimensão de que elas estão falando assim de espiritual, aquilo contrário que é material, na perspectiva platônica. Isso é mais platonismo do que teologia. Falar do Espírito é falar de Deus. Falar do Espírito é falar de que nós estamos focados na terceira pessoa da Trindade. Então a igreja precisa falar do Espírito Santo. Desse Espírito que é misterioso, inominável, e que a gente nem sabe descrever, mas ele está aí presente no seio da igreja. É preciso falar e é preciso sentir a ação do Espírito, sentir o seu toque, sentir o seu poder na vida da igreja, naquilo que ele faz na vida da igreja. Então nós precisamos desenvolver uma teologia que fale do Espírito Santo, que era uma força indescritível no Antigo Testamento, que aparece no Antigo Testamento como arruar, aquele poder, aquele sopro, aquela tempestade que é enviada da parte de Deus, a qual movia todas as coisas, e tudo se move, tudo se movia pela ação dessa arruar. Era aquele que vinha sobre profetas, homens e mulheres, para que eles pudessem falar da parte de Deus à comunidade, ao povo. Segundo, esse tema do Espírito Santo, ele, apesar de se falar do Espírito Santo, mas é um tema pouco conhecido. Há muitas teologias, vamos dizer assim, do Espírito Santo circulando por aí, às vezes servindo para interesses individuais, interesses de grupo, interesses até de indivíduos, particularmente falando. E não é desse Espírito que nós falamos nessa manhã, desse Espírito que as pessoas fazem a seu modo. Então, eu ainda digo, além disso, em terceiro lugar, que cabe reafirmar que não existe igreja sem fé. E não existe fé sem ação do Espírito Santo. Daí a importância do Espírito. Porque é pelo Espírito que nós aprendemos. É o Espírito que ensina. É o Espírito que, por meio dele, que nós aprendemos a discernir entre os espíritos que falam, como diz João, por esse mundo aí afora. Há muitos espíritos a falar por esse mundo e nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida para discernir os espíritos, para saber qual é aquele que fala da parte de Deus e aqueles que falam por si mesmo. No livro de Números, lá no capítulo 11, um texto que não precisamos ler, mas se alguém depois quiser, você que está aí em casa e quiser refletir, é só olhar a partir lá do versículo 24. Nós lemos que Moisés estava no arraial e junto com ele estava aquele conselho de 70 anciãos e eles recebem
o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem sobre aquela comunidade de Moisés com os anciãos, com os 70, e eles profetizam. E, no entanto, o autor de Números vai nos dizer que 2 homens que não estavam entre os 70, e nomeia esses homens, Eldade e Meldade, eles também recebem o Espírito Santo e eles profetizam no meio do arraial. O texto de Números, ele quer mostrar que essa força do Espírito é uma força que se expande além das nossas organizações, além de qualquer controle humano. Se separa assim, olha, o Espírito Santo vai vir sobre essas pessoas aqui, e aí Deus faz uma obra e Deus diz assim, mas eu quero que ele venha sobre aquelas outras ali também. Então o poder e a força do Espírito Santo não é um poder que nenhuma instituição, nenhum rito, nenhuma igreja, nenhuma comunidade pode capturá-lo e dominar, e diz, o Espírito vai vir aqui, vai vir falar sobre essas pessoas e serão essas que profetizarão. Creio que Números está nos dizendo isso. A força e o poder do Espírito vem sobre aqueles a quem Deus determinar. Nessa primeira carta aos Coríntios, nessa carta aqui paulina, nós encontramos nesse texto lido a ação do Espírito Santo de uma maneira clara e evidente. Uma carta que provavelmente foi escrita entre 55 e 56, e a comunidade surgiu em 5 anos antes, portanto, era uma igreja que estava surgindo, uma igreja nova, uma igreja nascente. A igreja devia ter uns 5 anos apenas de existência, mas com 5 anos de existência já era uma igreja muito problemática. Não precisa ser uma igreja velha para ser problemática. Às vezes a igreja já começa sendo um problema. Já começa sendo uma igreja difícil. Havia muitos crentes novos, crentes de 5 anos, de 4, de 3, gente que estava chegando. E Paulo já escreve essa carta para corrigir determinados desvios da compreensão, da vivência da fé cristã, principalmente de questões muito internas da comunidade. Provavelmente eu creio também que Paulo escreve essa carta respondendo a consultas, ou seja, pessoas preocupadas com o andamento, como as coisas estavam indo na igreja, elas escreveram a Paulo, e alguns versículos nos dá a entender isso. Por exemplo, quando ele diz lá em 1 Coríntios 7:1, quanto ao que me escrevestes, quer dizer, os crentes estavam falando com Paulo. Paulo em viagem, Paulo em outros lugares, e pessoas consultando a ele. E diante dessas informações recebidas, diante dessas informações que chegam até ele está preocupado com o andamento da igreja. Ali se perdeu a condição de pregar na sinagoga, e aí Paulo se junta com Priscila e Áquila, fazendo tendas, e depois prega na casa de Tício Justus, e ali passa a ser o centro da evangelização. E a pregação de Paulo se volta para os gentios, embora houvesse judeus como Crispo, por exemplo, que era líder da sinagoga e que se junta ao grupo também. Mas é importante lembrar que em Corinto, Paulo escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, e depois, mais tarde, no momento posterior, quando ele passa ali, ele escreve também a sua carta aos Romanos. Paulo dedica um capítulo inteiro a falar sobre os dons espirituais. Ele enfatiza isso porque os dons espirituais estão ligados à unidade corporal da igreja. Pensar nos dons só tem sentido como forma de entender e pensar a igreja de Jesus Cristo.
Mas o que estava acontecendo em Corinto? Ali havia elitismo, facções, havia conflitos em torno dos dons espirituais, havia imoralidade sexual, havia objeções quanto à autoridade paulina, havia uma heresia nascente sobre a ressurreição, havia práticas aberrantes no culto e na celebração da ceia. Tudo Paulo vai mencionar nessa primeira carta aos Coríntios. Agora é interessante notar a sequência que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. Capítulo 11 ele fala da ceia do Senhor, dos modos errados como ele estava fazendo a ceia. Capítulo 12 ele fala dos dons espirituais, esse capítulo que nós lemos é uma parte. E no capítulo 13 ele fala do único dom, o amor. Ele faz essa sequência. E o capítulo 12 se liga a quê? Se liga a Atos 2, se liga ao Pentecostes. Que se conecta com o quê? Com o Antigo Testamento, com a profecia de Joel. Quando Joel diz assim que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Essa profecia ela está se cumprindo no dia de Pentecostes. Ela vai se cumprir na vida da igreja. A comunidade estava vivendo essa profusão dos dons, mas vivendo uma profusão dos dons com muita dificuldade para lidar com isso. Às vezes a pessoa tem uma coisa que é muito, mas aí como é que eu lido com isso? É alguém que não tem dinheiro e de repente ganha muito dinheiro, e às vezes a gente vai ver que aquela pessoa que ganhou muito dinheiro perde tudo muito fácil. Por quê? Porque tem que saber lidar com as coisas que se tem. Mesmo dinheiro. Aquilo que a gente recebe, nós temos que lidar. A igreja de Corinto recebe os dons, mas o que é que a gente percebe na exortação paulina? Que eles não estão sabendo lidar com isso. Não sabem discernir, entender a procedência, o significado, a função do dom na vida da comunidade. Daí havia ignorância e eles estavam sendo confundidos no que se refere a esses dons, o que era a ação do Espírito. Não sabia ainda que a essência da vida da igreja é o amor. E é isso que o Espírito quer ensinar para a igreja. Por isso que Paulo começa, nesse trecho que lemos, dizendo assim, olha, ninguém diz, ou ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está ensinando para nós a relação que existe entre a cristologia e a pneumatologia. Você não vai dizer Senhor Jesus, cristologia, sem a ação do Espírito Santo, pneumatologia. É preciso ligar essas coisas. Ou seja, eu não vou entender Jesus Cristo e aquilo que ele faz sem o Espírito Santo. Só podemos entender algo de Jesus pela ação do Espírito Santo. Porque só ele é que nos dá essa capacidade e essa fé. Ele diz que, assim, olha, gente, os dons são diversos. Os dons são diversos, estão espalhados, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito não muda. Ou seja, falar de Jesus significa experimentar esses dons. Essa diversidade de dons, ele vai dizer à igreja de Corinto, não é uma diversidade para separar a igreja. É o contrário disso que vocês estão fazendo. Essa diversidade de dons é para unir a igreja, porque o Espírito não separa, o Espírito une. O que estava acontecendo ali eram disputas,
classificações de dons que seriam melhores e outros que seriam piores, dons que seriam mais espirituais do que outros. E Paulo está dizendo, olha, é preciso corrigir isso. Vocês estão equivocados. Porque todo dom, seja ele qual for, dado pelo Espírito Santo, esse dom é para edificação do corpo. Porque o corpo é de Cristo e o Senhor é o mesmo. A fé desperta dons, mas desperta dons, e esses dons nos desperta para o serviço. Ou seja, ele está dizendo, olha, quem tem fé quer trabalhar. Quem tem fé quer servir. Quem tem fé se coloca à disposição. É o Espírito que faz essa obra. É Ele que nos motiva. E ele vai dizer assim também, e há diversidade também nas realizações. Versículo 6. Há diversidade nas realizações. O Espírito dá os dons, mas ele é o mesmo Espírito. É Jesus Cristo que dá o serviço. Os serviços são muitos, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade das realizações, essas realizações são de Deus, mas Deus é o mesmo. Não há uma multiplicidade de Deus, são 3 ações diferentes. Vejam aqui que Paulo está falando: dons, serviços e realizações. Dons vêm pelo Espírito, os carismas. O serviço, a diaconia é de Jesus. As realizações, as virtudes, os milagres vêm de Deus. Aqui também está a presença da Trindade. Paulo fala de cristologia, de pneumatologia, mas fala da doutrina de Deus. É esse Deus que em 3 pessoas que se manifesta a igreja. Então Paulo está dizendo assim à igreja de Corinto, gente, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo com o mesmo Espírito. E por meio de Jesus Cristo que opera, que potencializa tudo em todos, para o quê? Para que a igreja se fortaleça em fé. E dessa maneira ela possa atuar, ela possa trabalhar. Então ele diz aqui, essa manifestação do Espírito, no versículo 7, é uma manifestação que é concedida a cada um, visando o quê? Visando um fim proveitoso, mas não é proveitoso para mim, senão eu seria um egoísta. É proveitoso para a igreja, é proveitoso para a comunidade. O dom nunca é dado para a pessoa, para você dizer assim, eu tenho um dom. Ele é um dom para que eu faça alguma coisa na comunidade, eu seja útil, seja bênção na comunidade. Então pessoas recebem palavra de sabedoria, outros recebem palavra de conhecimento, outros fé, outros dom de curar, outras operações de milagres. Há variedade de línguas, há outros capacidade de interpretá-las, mas ele diz mais... Um só e o mesmo é o Espírito que realiza todas essas coisas. Ele distribui como lhe apraz a cada um individualmente. Nós não escolhemos isso. Ele é que nos escolhe. Então, todos nós, não importa a procedência, nem a classe, nem a condição social, nem a profissão, nem a crença, nem a compreensão do mundo. Por isso que ele diz, olha, seja grego, seja escravo, seja livre, seja forte, seja fraco, seja homem ou seja mulher, nós estamos unidos no mesmo corpo por meio do batismo, mergulhados em Cristo, fonte da fé, da esperança e do amor. Então Pentecoste faz isso na vida da igreja. Esse Espírito foi dado à igreja como o Consolador, como aquele que conforta, que sabe dizer as palavras que traz vida e traz esperança,
Cristo então nos envia ao mundo e o Espírito é aquela força vivificadora, é o poder criador, é esse vento impetuoso que nos impulsiona e diz assim para a gente: não desista. Portanto, meus irmãos, eu quero terminar essa palavra dizendo que esse Espírito, essa terceira pessoa da Trindade, foi dado para estar com a igreja e estar com a igreja até a vinda de Cristo. Então significa dizer para você nessa manhã: está difícil, mas lembre-se, nós não estamos sós. Os dias que vivemos são tristes. Eu arrisco a dizer, e eu estava pensando isso essa noite, e esses dias, e pelas notícias que me chegam e que me deixam triste, e eu me abato muito com isso às vezes, nunca vi, que eu me lembre, um maio tão triste como esse que nós estamos terminando hoje. Um mês de maio triste. Um mês de maio de lágrimas. Um mês de maio de perdas, de sofrimento. Então os dias que vivemos são tristes. Constantes notícias que chegam a cada dia de pessoas que antes eram desconhecidas, mas agora são conhecidas, são próximas a nós, que estão morrendo em hospitais e em casa, com uma doença que nós nem sabemos a cura ainda. No entanto, o Espírito vem até nós para nos dizer que nós não devemos desanimar e que Ele está conosco. Ele segue com a igreja e Ele segue com o crente individualmente. Então, nesta manhã, que esse Espírito que nos foi dado, que esse Espírito que desceu sobre aquela comunidade de cerca de 120 pessoas lá em Jerusalém naquele dia de Pentecoste, que esse Espírito inunde a nossa vida, as nossas igrejas, e venha renovar as nossas forças, trazendo ânimo para enfrentar sem medo as lutas e os perigos desses dias em que nós estamos vivendo. Que Ele nos abençoe. Amém. Acredito que algumas coisas vão mudar nas nossas vidas. Vamos mudar alguns hábitos, mudar pensamentos, ideias, até cuidar melhor da natureza por conta do atual momento. Mas creio também que quando o Espírito de Deus habita em nós, Ele é capaz de mudar e transformar as nossas vidas. Então, permita que Ele faça morada em seu viver. E como Ele quiser, venha transformar as nossas vidas, venha transformar a nossa casa e a faça santa. Tem lugar em minha casa se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei. Ó grande Rei, Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu. Ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio é bem-vindo em meu viver. Faça sua essa casa, ó meu Rei, e a faça santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo habita em mim.
jamais imaginei realizar. Minha casa é minha vida e dei pra Deus. Ó Senhor, como quiser, vem transformar. E a casa santa, 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 e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 oh Deus Altíssimo habita em mim. E a casa santa, 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 e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 oh Deus Altíssimo habita em mim. E a casa santa, 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 e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 oh Deus Altíssimo habita em Olá, irmãos, estamos de volta agora para lembrarmos dos nossos aniversariantes da semana. Estamos aqui com as nossas queridas irmãs que farão aniversário na próxima semana, que são, no dia 1º de junho, a nossa querida Márcia Torres. No dia 2 de junho, as nossas queridas Maria Alice e Adriana Jorge. E no dia 4 de junho, a nossa querida Gláucia Gouveia. Que o Senhor venha abençoar as vidas das irmãs, sintam-se abraçadas, sintam-se beijadas e que em breve possamos estar de volta para abraçar presencialmente, para beijar cada um que aniversariou nesse tempo, nesse período que nos encontramos afastados. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pelas vidas das irmãs? Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano que concede às nossas irmãs. Que o Senhor venha estar com elas, Senhor, dando a elas, Senhor, aquilo que elas carecem, aquilo que elas precisam nesse momento. Que o Senhor esteja com elas e suas famílias. Que o Senhor esteja revestido de poder, revestido de sabedoria, Senhor, da tua presença constante, dando, Senhor, paz nesse tempo tão turbulento, dando segurança, Senhor, dando a certeza de que o Senhor é com elas, Senhor. Coloca, Senhor, em todo tempo a tua presença, Senhor, na vida das nossas irmãs, e que muito nos alegra podermos, Senhor, estar neste momento, colocando a vida das irmãs nas tuas mãos. Que elas se sintam abraçadas, que elas se sintam revigoradas pela presença do teu Espírito sobre a vida de cada uma delas. Nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos a um momento no nosso culto que já na segunda parte do culto, que é um momento que nós dedicamos a falar sobre a vida da igreja, no que diz respeito aquilo que ela precisa para a sua manutenção. Então, que os membros da igreja estejam atentos a continuar fazendo a entrega dos seus dízimos. A igreja precisa dos seus dízimos para ela continuar a funcionar
Então, há os meios de fazer isso, o depósito bancário. E quando nós oramos aqui daqui a pouco, aparecem as contas aí na qual você pode fazer os seus depósitos. Ou então, por meio do telefone do secretário da igreja, do plantão da igreja, você pode conversar também com o nosso secretário. E aí você dizer, olha, eu não posso fazer um depósito daquela maneira. E combinar com ele a maneira como a sua contribuição, o seu dízimo pode chegar, a sua oferta pode chegar até aqui, né? Ele está aqui, ele vai dizer os dias da semana, e aí você poderá então, até se mora perto também, combinar uma vinda até aqui. Então, além disso, temos também as ofertas para a obra que a igreja está fazendo, e já estamos no final. Esperamos já nos próximos 15 dias que nós possamos estar de volta ao templo, não ainda certamente com o culto presencial, não sabemos disso, mas pelo menos com as gravações no templo, porque a obra ela caminha para assim o seu término, mas nós temos muitas coisas que precisam ser pagas, né? Prestações de aquisições que foram feitas, e precisamos que você seja fiel com a sua contribuição. Também lembramos dos irmãos das nossas ofertas missionárias destinadas aos campos da nossa igreja, que está em Avelar, em Pati do Alferes, que está em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2 campos, um campo que se chama Copa Vila e outro que se chama Portal Caiobá, 2 campos que estão lá em Goiás, um em Pirenópolis, que ainda está fechado por conta dessa crise aí do coronavírus, e outro em Anápolis, que já está funcionando parcialmente. Então, esses são os nossos campos, e lá estão nossos obreiros, e nós temos também compromisso de enviar o sustento desses irmãos, né? E temos também a campanha para a ação social da igreja, que nesses dias se torna mais urgente e mais necessária, porque há muitas pessoas que estão passando situações mais difíceis do que antes, por conta da falta de emprego, por conta do estado de calamidade, né, de desemprego, de tudo fechado, de quarentena. Então aumentou os pedidos, e nós queremos atender na medida daquilo que nós podemos, mas se você se esforçar um pouco, se você pode, envie a sua contribuição de ação social, e nós transformaremos isso em cestas básicas, né? E no 3º sábado de cada mês nós fazemos a entrega dessas cestas básicas. Graças a Deus, no último mês houve um aumento por conta desses pedidos, né? Nós fizemos mais 10 cestas básicas a mais daquilo que nós fazemos. Quer dizer, então é na medida da sua oferta. Então você, nesse momento, aonde você está aí em casa, ore, né? E peça que Deus coloque no seu coração essa disposição de ajudar. E com essa sua participação e a participação de toda a igreja, muito podemos fazer. Então, ore, né? Enquanto ouvimos um pouco essa música que será tocada, e ao final estarei orando, agradecendo pelas ofertas e os dízimos que certamente chegarão até nós.
Deus amado, somos gratos a Ti, ó Pai, por cada pessoa que em algum lugar desse país ou fora dele participa conosco desse momento de adoração. Que a Tua bênção esteja sobre cada vida, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada coração, cada mente, que o conforto e o consolo do Espírito Santo esteja, Senhor, sobre cada pessoa. E agora nós somos gratos, ó Deus, pelas ofertas levantadas, pela disposição que Tu estás colocando no coração do Teu povo para ofertar, para contribuir, ó Deus, especificando para onde vai a sua oferta, se é dízimo, se é oferta missionária, se é oferta de ação social, se é oferta para obras. Ó Deus, que Tu abençoes a cada um e que Tu, Senhor, dê, Senhor, a cada um o sustento e a condição de poder abençoar a vida de outras pessoas. Recebe a nossa gratidão, ó Pai, por aquilo que está sendo levantado nesta manhã, pelas contribuições alcançadas, e que o Teu nome seja, ó Deus, honrado e glorificado em cada pessoa. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, irmãos, bom dia. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, mas para falar das nossas redes sociais, do nosso Facebook, do nosso Instagram e do nosso canal no YouTube, @IECVCOficial. Não deixe de nos acompanhar nessas redes para ficar por dentro das novidades, dos horários dos nossos cultos, dos vídeos dominicais, dos estudos bíblicos e dos cafés com Bíblia. Compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva para que possamos alcançar mais pessoas com as nossas mensagens, com as nossas reflexões e com os nossos louvores. Eu conto com a sua ajuda. Irmãos, chegamos ao final do culto dessa manhã. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela sua presença. A Igreja Evangélica Congregacional de Vicente Carvalho está aqui situada na Avenida Vicente Carvalho 262, em Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. Mas você também vai, nesse culto, receber as informações de como fazer contato conosco por meio dos canais, por meio das mídias sociais. Então, a sua presença e a sua participação é muito importante para nós. Nós terminamos sempre o nosso culto com uma intercessão, orando, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de pessoas que enviam os seus pedidos. Nós temos um telefone que aparece aí na tela, assim, pedidos de oração. Nesse telefone que está aí na tela, com pedidos de oração, você envia o seu pedido ou o seu agradecimento. Você envia um pedido e é abençoada, você também pode depois enviar um agradecimento. Fui abençoado, alcancei aquilo que eu estava pedindo, a cura de alguém pelo qual eu estava intercedendo. Você pode mandar para nós. Nós nos alegramos também em agradecer a Deus, porque Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Então, nesta manhã, eu quero estar intercedendo, né? E orando por Andréa Barroso. Ela está com Covid-19. É um pedido que nos fez o irmão Paulo Churan. Então vamos estar orando por Andréia, para que Deus abençoe, para que Deus lhe dê a cura, para que Deus restaure a sua saúde. Vamos orar também por Ariane, que é a sobrinha da nossa irmã Miriam Quintanilha. Precisa também da nossa oração, da nossa intercessão. Também por Márcia Faria. Márcia, ela, já oramos por ela aqui outras vezes, ela teve alta, mas ela segue em tratamento. Então, continuamos pedindo por ela, que Deus a restaure completamente. Oramos também e continuamos pedindo por Paulo Vanderlei e Valdemar de Souza, pedido que nos vem da família Sampaio, da irmã Aparecida. Então vamos orar
por essas pessoas, pedindo que o Senhor as cure e abençoe suas vidas também. Oramos por Dalmi dos Santos. Dalmi é o cunhado nosso, está 1 mês já internado, já retirou, estava entubado, saiu da intubação, com coronavírus, já passou a fase do coronavírus, mas ele está muito fraco, atingiu muitos pulmões e ele precisa, de muito lentamente a sua recuperação. A gente continua orando por ele, continuamos intercedendo em seu favor. E oramos por Luiz Sérgio, que é um pedido da nossa esposa, da nossa irmã Selma Vieira, que a gente possa continuar orando para o restabelecimento, a cura do senhor Luiz Sérgio. Temos também aqui motivo de gratidão. Oramos as semanas passadas por Jeta Leitão e por Priscila. E essas pessoas, elas estão se recuperando. E quem fez o pedido já está aqui colocando um agradecimento, porque Deus está agindo e as pessoas estão saindo daquele estado, saíram já daquele estado mais crítico, né? E agora estão recuperando-se. Então vamos agradecer a Deus, porque Deus está respondendo às orações. Então aqui estão os nomes das pessoas, né? Tanto de pedidos para continuarmos orando por enfermidade, como motivos de gratidão. Então, enquanto ouvimos a música, você aí onde você está, você também pode estar em oração. Os nomes vão aparecer aí na tela e você vai ver os nomes dessas pessoas. Então, ore por elas e ao final estarei orando, encerrando o culto dessa manhã, desejando um domingo abençoado para você. Que a graça do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Deus amado, somos gratos a Ti por poder mais uma vez apresentar diante de Ti cada nome que aparece aí na tela nesse momento. Pessoas às quais seus nomes foram enviados até nós. E nós temos orado por algumas dessas pessoas já há mais de uma semana. Ó Deus, temos pedido a Tua bênção e a Tua direção, porque Tu és um Deus que ouve a oração do Teu povo e a oração da Tua igreja. Por isso, ó Pai, apresentamos a cada uma desses nomes, dessas pessoas. Tu sabes quais são as necessidades, Tu sabes, Senhor, quais são os motivos pelos quais os nomes foram apresentados. Tu sabes, Senhor, que os males que vêm sobre cada um, Tu sabes de todas as coisas. Por isso nós te pedimos, Senhor, Tu que és o Deus dos milagres, que Tu operes dessas vidas, que Tu as abençoes, que Tu cures, que Tu restaures, que Tu levantes, Senhor, essas pessoas, para que não somente elas, mas os seus familiares e também toda a Tua igreja possas Te agradecer, ó Deus, pela oração respondida, ó Deus, pelos pedidos, Senhor, apresentados e os resultados, Senhor, obtidos.
nós pedimos que, Senhor, também recebas a gratidão daqueles que se recuperaram, estão se recuperando, que a tua bênção seja sobre cada um também. E nos despede, Senhor, na tua paz, ó Deus, nos dando um dia abençoado, um dia, Senhor, também, ó Deus, em nossas casas, resguardados nesse período de quarentena, nos livrando, Senhor, ó Deus, desse mal que assola não somente o nosso país, mas assola o mundo inteiro e tem ceifado tantas vidas. Que tu nos abençoes, que nos preserve, mas que nós também possamos fazer a nossa parte de cuidar, de manter no Senhor, ó Deus, separados e reservados, ó Deus, para que possamos, ó Deus, sair desse período, ó Deus, sem sermos atingidos por esse mal. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com toda a sua igreja espalhada pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.